Pessoal, nesse vídeo eu tenho algumas notícias para trazer aqui para vocês que de alguma forma ou de outra estão permeando o assunto das manifestações do próximo dia 15, as manifestações do próximo domingo em apoio a Bolsonaro. Por que Bolsonaro está apoiando tanto, está divulgando essas manifestações, mesmo desagradando o Congresso, o Senado e também o STF? Porque essas manifestações, Bolsonaro precisa que elas tenham uma aderência grande de público, também para mostrar força, também para pressionar o Senado, também para pressionar o Congresso, mas o grande objetivo do presidente é juntar uma grande quantidade de pessoas para colher assinaturas para o Aliança pelo Brasil. No nosso país, para que você possa lançar um partido político, são necessárias em torno aí de 500 mil assinaturas espalhadas aí, divididas pelos estados brasileiros. Só que por conta de problemas nas assinaturas, algum errinho aqui ou ali, são necessárias, na verdade, 1 milhão de assinaturas. Então, a organização do partido que está tentando montá-lo precisa colher 1 milhão de assinaturas para que esse partido possa sair do papel. E pelo que as notícias estão dizendo, a Aliança pelo Brasil conseguiu apenas 1,6% das assinaturas necessárias e apoio em 13 estados. Então disputar as eleições municipais, então a Aliança pelo Brasil disputar as eleições municipais está praticamente descartado, porque ele não vai conseguir sair do papel. E essas manifestações, elas são a última chance que Bolsonaro tem de lançar ainda a tempo para as eleições municipais o Aliança pelo Brasil. E é por isso que ele está divulgando tanto essas manifestações. E é por isso que elas precisam ter uma quantidade grande de pessoas para que Bolsonaro possa colher essas assinaturas. E aí o que acontece? O Bolsonaro ele fez o seguinte, né? Ele falou que as eleições, o primeiro turno das eleições foram fraudadas, falou isso recentemente, porque ele com certeza teria vencido no primeiro turno. Ele não deu qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de prova que essas eleições que o primeiro turno das eleições foram fraudadas. Despertou uma certa revolta no João Dória e em outras pessoas importantes da República. Mas ele está fazendo isso somente para tentar estufar as manifestações do próximo dia 15. Ele joga os apoiadores contra o STF e assim tenta ver se o público aparece no domingo. Esse é o grande objetivo, pelo que o ministro do STF, do TSE, disse à Veja. Então o que ele faz? Ele fala que o STF ajudou a fraudar as eleições, ou seja, então nós precisamos protestar contra o STF. E aí ele chama as pessoas para manifestarem nas manifestações do próximo dia 15, para que ele possa colher as assinaturas. Só que o que está ocorrendo? Essa é a reportagem da Folha de São Paulo de hoje. Mobilização por dia 15 encolhe em rede social, mesmo após fala de Bolsonaro, aponta a consultoria. Maia foi o político mais atacado pelos usuários do Twitter analisados. O grupo tem cerca de 6% de robôs. Então mesmo Bolsonaro falando, as manifestações elas estão sendo esvaziadas, elas estão perdendo corpo, o que para ele é muito ruim, porque ele precisa colher as assinaturas para fundar o partido. E agora outra reportagem interessante, e essa é mais séria porque ela está ligada com uma outra que o STF identificou e nós vamos chegar lá, olha só. Bolsonaristas pagam por postagens pró-ato com ataques a Congresso e STF. Então alguns aliados de Bolsonaro estão utilizando as suas páginas pessoais para impulsionar, para patrocinar posts no Facebook, e assim esses posts eles estão chegando a uma quantidade maior de pessoas. Como isso funciona? No Facebook você pode ter uma postagem e pagar para que o Facebook possa disparar essa postagem para perfis dentro da plataforma. Então você consegue selecionar a idade, a região, a cidade, os gostos. Então eu só quero disparar essas postagens para as pessoas que estão localizadas na Avenida Paulista, que tem entre 18 e 23 anos, que gostam do Bolsonaro, tomam sorvete, se interessam por sorvete de caramelo e dirigem Ford Ka. Você consegue fazer isso pelo Facebook. É uma ferramenta de postagens de propaganda muito, mas muito sofisticada. E um desses empresários que patrocinaram esses posts no Facebook é justamente o Luciano Heng, o dono da Havan, também conhecido como velho da Havan. E por que isso é sério? Pelo seguinte, porque essas postagens elas são postagens que estão são algumas postagens que têm ideações golpistas, porque atacam o Congresso e atacam o STF. Mas o mais sério de tudo é que, em reportagem de hoje no portal O Antagonista, o STF identificou empresários bolsonaristas que financiam ataques digitais.
O inquérito do STF, que investiga fake news, identificou empresários bolsonaristas que estariam financiando ataques contra ministros da corte nas redes sociais, sobretudo no Twitter e no Facebook, ajudando a convocar os atos de domingo, diz o Estadão. A parte mais complicada para o bolsonarismo é: o inquérito, que tramita em sigilo, também identificou evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal por parte de alguns empresários. Então esses empresários estariam apoiando o Bolsonaro para conseguir vantagens ou para tentar acobertar os seus próprios delitos fiscais. Então isso é muito sério, não é simplesmente uma brincadeira, não é simplesmente uma piada e principalmente não é somente para demonstrar o seu apoio a Bolsonaro, porque como o STF viu, como o STF já está investigando, existem problemas aí de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por conta de alguns desses empresários que estão patrocinando esses posts, nesses atos pró-Bolsonaro. Essas são as notícias que nós estamos tendo. É um assunto bastante sério, mas praticamente conseguimos desvendar o motivo que Bolsonaro está tão assim empolgado, entre aspas, com essas manifestações. Ele precisa lutá-las para conseguir as assinaturas necessárias para lançar o Aliança pelo Brasil. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial. E está tocando o telefone.